E nasce em 2022 a Algar Telecom Venture Builder, que é uma empresa focada em fazer investimento em startups. Inovação, nenhuma empresa fica esse tempo todo no mercado se ela não tem ações de inovação, né? Mas eu que vim de um histórico de outras empresas tradicionais, eu percebo o quanto que esse assunto de inovação, a pauta inovação é top-down ali. Mas a gente busca startup que está em fase de validação, operação e tração. Validação tem produto e já está começando a monetizar. Grandes empresas percebem que elas estão construindo soluções que não tem nada a ver com o core business dela, com o business que ela está acostumada a tratar. Então a competição mudou, o nível de complexidade mudou, né? Então a gente tem essa possibilidade, a gente já olha para outros tipos de empresa, que não necessariamente é para telecom, porque a gente sabe que a régua subiu entre as grandes corporações, né? Quanto custaria para você, no teu negócio, impactar 1.000 clientes? Uma baita grana. Só em tráfego já vai bastante. Entendeu? Se tiver força de vendas na rua, mais ainda. Perfeito. No nosso cenário, a gente consegue montar uma estratégia basicamente reduzindo o seu custo de aquisição do cliente para quase zero, né? Fala aí, sonhador, fala aí, sonhadora, fala aí, empreendedor, empreendedora. Eu prometi que na 5ª temporada do EmpreendaCast são aplicativos que eu uso, meus amigos próximos, pessoas extraordinárias e negócios que precisam ser acelerados e conhecer esse mundo digital aí da transformação. Hoje eu tô muito tranquilo na mesa porque eu tenho um cara que eu admiro de verdade. A gente tem aí, se não quase uma década, tá perto de uma década de se conhecer. Muito parecido no formato de pensar, a gente já trocou muita ideia sobre nossos empreendimentos na época que a gente tocava a nossa vida de dupla, né, entre CLT e ter alguma coisa. Mas ele vem aqui na mesa contar que existem cargos, cadeiras que foram construídas para as pessoas. E eu tenho certeza que esse cara está sentado numa cadeira que tem tudo a ver com ele, entre viver o mundo de quem gosta de conhecer coisa nova, de construir, de ajudar empreendedores, mas também ajudar a corporação que ele está ali construindo diante de uma tese. A gente vai falar de Venture Capital, a gente vai falar de uma empresa tradicional brasileira de telecom que está aqui nesse país, mas principalmente, como é que é o faro desse cara? Como é que ele encontra os empreendedores, as empreendedoras? O que dá match? O que faz crescer o negócio para que todo o ecossistema usufrua daquilo? Na minha mesa aqui, olhando naquela câmera, diga quem é você e o que você faz, meu amigo. Fala, Passe, tudo bem? Prazer enorme estar contigo aqui. Nós somos amigos, né? E uma história aí para contar. E eu estou super feliz de estar aqui no EmpreendaCast compartilhando um pouco do que a gente tem feito atualmente. Hoje você está onde, cara? Hoje eu estou na Algar Telecom Venture Builder, que é uma empresa... Algar Telecom, né? Uma empresa focada em serviços de internet, né? Voz e dados, né? A Algar Telecom, ela faz parte de um grupo chamado Algar, o Grupo Algar, que basicamente tem 3 verticais de negócio. Tem uma vertical de tecnologia, que aí tem ali a Algar Tech e a Algar Telecom. Uma vertical de entretenimento, que basicamente é uma empresa que foca em turismo, né? Com alguns parques resorts. De diversões. Resorts, basicamente, né? Que é o Aviva, né? Provavelmente você deve ter escutado falar no Costa do Sauípe ou no Rio Quente Resort. Então, o Aviva também, a Algar Telecom tem participação nessas empresas. E no agro, né? Que é com a Algar Farming, né? Uma empresa de agro. Então, dentro desse grupo tem a Algar Telecom. E a Algar Telecom basicamente tem 2 empresas ligadas a ela, focadas em inovação, né? Que é o Brain, que é um instituto de ciência e tecnologia. Então, ali, muito focado também em inovação aberta, né? Fazer conexões com universidades, aceleradoras, startups, fornecedores. E nasce em 2022 a Algar Telecom Venture Builder, que é uma empresa focada em fazer investimento em startups. Então, essa empresa que eu lidero hoje, né? Junto com o meu time incrível. Já mando um abraço para o pessoal aí, que certamente vai estar vendo
esse episódio. Então, a Algar Telecom Venture Builder faz investimentos em startups. A gente tem um baita desafio de investir em 5 anos em 50 startups. Caramba! E hoje a gente já tem 10 startups investidas, né? A gente vai falar um pouco mais, depois eu posso detalhar mais sobre isso. E, cara, a nossa paixão, nosso propósito a gente quer ser, cara, um veículo de investimento em startups que mais ajudam as startups a crescer, né? Então, a gente tem esse sonho e a gente faz isso com muita paixão, com todo o time lá da CVB, da Algar Telecom. Agora, Borel, a gente está falando de uma empresa mega tradicional brasileira, né? Sim. Que a gente sabe, a gente trabalhou numa grande corporação juntos e a gente sabe que é um transatlântico, que a manobra ela é demorada, né? Precisa de um prático ali para te ajudar a manobrar esse navio. E a gente sabe também que empresa que dorme, né? Camarão que dorme, a onda leva. A onda leva, tem o ditado. Trazer um pouco do rio aqui, né? Já aproveitando que você está na mesa. Como é que a Algar tem respirado um oxigênio diferente para fazer que esse transatlântico não encalhe, né? Assim, dentro do meu histórico profissional, eu estou acostumado a trabalhar com empresas tradicionais, né? Até lá, desde o início da minha jornada, eu tive a oportunidade... Fui programador, né? Fui analista de negócios, analista de requisitos, né? E muito focado em fábrica de software que eu trabalhei, mas nessas fábricas eu trabalhava em muitas empresas tradicionais, como praticamente todo o grupo Petrobras, Coca-Cola, IBGE, né? Então, eu estou acostumado a trabalhar em empresas que têm esse desafio, né? Mas, por incrível que pareça, cara, a inovação está no DNA da Algar, né? Uma empresa que acabou de completar 70 anos. 70 anos. Né? Algar Telecom. O grupo em si está fazendo 100 anos, né? Mas a Algar Telecom acabou de completar 70 anos. Então, inovação, nenhuma empresa fica esse tempo todo no mercado se ela não tem ações de inovação, né? Mas eu que vim de um histórico de outras empresas tradicionais, eu percebo o quanto que esse assunto de inovação, a pauta inovação é top-down ali, vem de cima para baixo. Eu fico muito impressionado e eu estou lá como CEO da Algar Telecom Venture Builder tem 1 ano e meio e o apetite da alta liderança em abrir caminhos para fazer inovação aberta, né, é impressionante, que é a pauta, né, que é o meu coração ali do meu trabalho, né? Então, fazer inovação aberta, investir em startups, achar empreendedores que estão conectados com os nossos objetivos, com os objetivos estratégicos da empresa. E, cara, é impressionante como que a companhia abre caminhos, né? Desbloqueia os assuntos. E isso foi algo, não só eu, como meu time reconhece o quanto que a empresa está comprometida com isso. Agora, como é que isso precisa... o que precisa fazer para conseguir desbloquear e tracionar esses assuntos, essas oportunidades? Primeiro, um processo de sensibilização com a alta liderança e depois descendo para as esferas abaixo, né? Então, o pessoal fala muito de cultura de inovação e tal. Cara, então é muito bate-papo franco, né? Para a gente entender os desafios das áreas, né? E aí, em cima disso, você começa a identificar as potenciais oportunidades, né? Então, essa sensibilização é fundamental. Uma outra coisa que é super importante é você trabalhar a tese, né? Qualquer empresa que faz investimento em startups precisa ter uma tese de investimento bem estabelecida, né? E isso também conecta com as conversas com a alta liderança. Aonde a empresa quer chegar daqui a X tempo, através de inovação, quais são os resultados práticos que mexe o ponteiro de negócio, né? Que vai levar a empresa de um patamar para outro através de inovação. Essas conversas são conversas difíceis, mas que precisam acontecer, né? Então, obviamente, você precisa ter metodologia, né, para poder fazer essas conversas, estruturar isso, saber como que a empresa quer garantir o direito de vencer, né? Então, está usando muito essa expressão, né? Caramba, com alta competitividade, muitas startups nascendo. Você hoje, como uma grande corporação, você pode ter um diferencial competitivo muito bom, mas que, cara, daqui a 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, já tem alguém tirando esse teu direito de vencer, né? Então, como manter e construir esse direito de vencer todo dia, né? Então, para isso, você precisa ter uma tese de investimento estruturada e você precisa revisar essa tese à medida que
o leme for sendo modificado, né, com o dia a dia da corporação. Então, a gente, por exemplo, tem a prática de revisar a nossa tese 3 vezes ao ano. Então, o navio transatlântico está indo nessa direção mesmo. O que mudou? Tá... o que mudou? Então, e aí a gente coloca essa pauta em discussão com pessoas que tomam decisões, né? E é impressionante o apoio que a gente tem da alta liderança, desde o Jean, que é o CEO, o presidente da Algar Telecom, a vice-presidente da Algar Telecom, a Zaima Milazzo. Você teve a oportunidade de conhecer lá no nosso aniversário de 1 ano. Ela é presidente do meu conselho de administração. Eu brinco, eu falo, ela acha super engraçado, que ela me responde mais rápido que meu pai, cara. Eu mando o WhatsApp para ela, ela me responde. Hoje, eu vindo para cá, mandei um áudio de 3 minutos, ela escutou o áudio de 3 minutos e me respondeu. Então, isso... Eu estou descontraindo aqui, mas isso é uma resposta muito interessante sobre isso, né? Sim. Do quanto que você está acessível, né? Então, nós somos uma empresa que está debaixo da Algar Telecom, e a gente é uma empresa apartada para ter agilidade, autonomia, cara, mas o relacionamento é muito fluido. E é isso que eu acho que faz a diferença para a coisa acontecer. Mesmo que o seu corpo seja de 100 ou de 70 anos, a sua mente tem que estar sempre jovem, né? Sempre aberta e viva. Acho que esse é o que rola, né? A gente teve condições de trabalhar junto e acho que a gente fazia parte, se a gente for quebrar a empresa num corpo humano, a gente fazia ali parte do brain mesmo, né? Do cérebro, da companhia, para fazer que os neurônios sempre fiquem vivos, né? Diversos e que a companhia vá para frente. Tem aquela coisa que a gente sempre brincava, né? Melhor você inventar a câmera fotográfica aqui dentro, né? E acabar com a minha empresa e a gente agir rápido, né? A gente sempre falava, é um clássico, né? A história da Kodak. Sim. Cara, você tem que matar a sua empresa dentro da sua empresa, né? E se você tiver ali com essa agilidade, você consegue manobrar rápido. Agora eu queria saber de você, assim, que tese é essa? O que vocês estão buscando? Pô, são 50 startups em 5 anos. Sim. Uma matemática básica, 10 por ano. 10 por ano. A gente entende também que tem uma velocidade. Não quer dizer que no primeiro ano você fecha 10, no segundo mais 10, no terceiro 10. Você mais para poder a conta fechar rápido e a gente entender a proporcionalidade a partir dos anos, né? E eu já sei que você já está em elevação aí com essa tese. Que tese é essa? Perfeito. Investir em 50 startups, né? Obviamente que toda a tese de investimento ela tem parâmetros e ela tem critérios, né? Então, os critérios estão muito ligados a comportamento, né? E um pouco sobre a estruturação e das pessoas que compõem essas startups, né? E os parâmetros são algo mais específico e que ajudam a gente a saber se aquela startup está alinhada ou não com o que a gente está querendo buscar, né? Então, dentro da Algar Telecom, a Algar Telecom ela tem 7 pilares que eles chamam de evolução digital. Desses 7, 4 estão na minha tese atualmente. Certo. O primeiro pilar, ou alavanca, é o que a gente chama de experiência digitalizada com foco em gerar vendas de forma digital. Tá? O segundo pilar é processos automatizados. Então, como podemos trazer mais eficiência operacional no nosso back-office? E aí, usando inteligência artificial, IA generativa, RPA, soluções que vão trazer mais eficiência para o nosso back-office de telecom. Perfeito. Tá? A outra, que, cara, você conhece bastante, é data-driven, né? Então, a gente busca startups que ajudam a gente a tomar decisões baseadas em dados, né? E, por último, novos negócios. Para além do telecom, né? Então, esse é o famoso outros, ou não? Isso. É porque quando você fala de... tem um conceito que chamam de horizontes de inovação, que é o horizonte 1, 2 e 3. Né? O horizonte 1 é quando você faz inovação dentro do business, do core business da companhia. Né? O horizonte 2, ele já é uma extensão ou nos mercados adjacentes ao teu business. Né? E o horizonte 3, você está falando de disrupção, soluções completamente diferentes do teu negócio, mas que vai ajudar o teu negócio a ser mais perene, né? Durar mais, ter mais perenidade, né? Então, esses parâmetros, essas alavancas, é o que norteia assim, para a gente. Cara, as startups elas precisam estar debaixo de uma dessas alavancas.
Para cada alavanca dessa, e aí toca um pouco na tua pergunta anterior, eu tenho um executivo da Algar que é o dono daquela alavanca. Eu brinco, eu gosto de trazer essa explicação simples, né? Esse executivo, quando eu levo, depois que o meu time faz uma primeira triagem, né, ou identifica as startups, a gente recomenda para esses executivos. E esses executivos, eles vão fazer, a startup vai fazer a apresentação para eles. E eu costumo dizer que eles ficam com as agendas online, né? Eles ficam com 2 telas. Uma tela o empreendedor e a segunda tela os objetivos que ele tem dentro da companhia. Então, à medida que ele vai escutando a solução, ele vai conectando aos objetivos que ele tem. Porque se ele não bate no ano esses objetivos, né, ele vai ter muita dificuldade depois de ver os frutos em relação a cumprir todas as metas, né, anuais e etc. Né? Então, esse executivo ele olha e fala: essa startup me ajuda no objetivo X, Y, Z. Então, eu vou recomendar para a banca. E aí eu tenho uma banca que faz a aprovação das startups ou não. Então, primeiro, esses 4 pilares. O pilar de novos negócios, o Brain, eu sou a minha empresa, a Algar Telecom Venture Builder, é a irmã mais nova do Brain, né? Então, o Brain, ele é dono da alavanca de novos negócios. Né? Então, a gente tem esse relacionamento com essas lideranças para poder, de fato, gerar oportunidades, né? Primeiro, as alavancas. Quais são os outros parâmetros? Então, o nível de maturidade da startup. Né? Você vê no mercado aí falando muito sobre... se a gente busca startup que esteja em pré-seed, seed, que são os termos que identificam qual é o valor, ou quanto que ela está valendo e quanto que ela pode buscar de captação, de investimento. Né? Eu quero um pré-seed, eu quero um seed, que muda as faixas de valores. Eu quero uma série A, série B. Essas identificações identificam quanto que a startup está buscando de captação. A gente prefere não identificar dessa forma, por mais que você consiga relacionar o nível de maturidade com esses termos que identificam a faixa de investimento que elas estão buscando. Né? Mas a gente busca startup que está em fase de validação, operação e tração. Validação tem produto e já está começando a monetizar. Já tem alguma nota fiscal emitida. Operação, as vendas estão começando a crescer, mas a startup precisa melhorar os seus processos, a sua operação. Né? E tração, uma startup que já está vendendo muito bem e que está se preparando para escalar o negócio cada vez mais. Né? Borel, vocês nos trazem startups que estão em fase de iniciação ou já uma scale-up? Não dá muito fit com a nossa cultura, com o que a gente acredita. Né? Pode ser que abra alguma exceção se for algo muito específico e que o conselho de administração que faz a nossa banca, que participa da nossa banca, entenda que possa aprovar. E é mais comum que seja na alavanca de novos negócios que tenha isso. Isso. E a gente tem mais facilidade de encontrar startups olhando para novos negócios. Porque a competição hoje não está de empresa para empresa, né? Você sabe disso? Não. Né? A competição está entre ecossistema com outro ecossistema. Então me fala aí, as grandes empresas percebem que elas estão construindo soluções que não tem nada a ver com o core business dela, com o business que ela está acostumada a tratar. Então a competição mudou, o nível de complexidade mudou. Né? Então a gente tem essa possibilidade, a gente já olha para outros tipos de empresa, que não necessariamente é para telecom, porque a gente sabe que a régua subiu entre as grandes corporações. Né? Então, o nível de maturidade expliquei. E agora, qual o tipo de modelo de negócio das startups? B2B e B2C. Startups que têm negócios que o produto ou serviço dela é vendido para pessoa física ou vendido para pessoa jurídica. Né? Olhando para B2B, a gente tem um apetite maior para pequenas e médias empresas, né? Que é um volume grande de clientes que a gente tem. E por que isso? Porque, cara, olhando para novos negócios, a gente monta uma estratégia comercial para ofertar os produtos das nossas startups investidas para a nossa base de clientes. Só B2C a gente tem um pouco mais de 1,3 milhões de clientes e B2B um pouco mais de 230 mil empresas, né, que são nossos clientes. Então a gente utiliza isso entende que é um prato cheio, né, para gerar negócio
para as nossas startups investidas. Deu match, rolou lá o casamento, ou começa o namoro, deu noivado, passou na banca, deu casamento. O que o empreendedor, a empreendedora da startup e a Algar fazem ali para que a cerimônia aconteça e a assinatura? Maravilha. Depois que a gente aprova a startup, eu costumo dizer que a gente tem 4 blocos nessa jornada de crescimento das startups investidas. O primeiro é o que a gente chama de deal flow, que é o processo de seleção. Né? Depois que a gente passa pelo processo de seleção, a gente entra numa etapa que a gente chama de growth, de crescimento. Então, o meu time fica fazendo o meio-campo entre a startup e a Algar Telecom. Se ela for de novos negócios, aí tem o Brain também junto com a gente, né? Então, meu time articula esse relacionamento para poder, se for de novos negócios, criar a estratégia comercial para ajudar a startup a faturar e ajudar a crescer. Em outras palavras, eu pego o equity das startups em troca de acesso ao mercado para eles. Certo. De 2 formas, novos negócios, gerando novas fontes de receita para a Algar e também para a startup. E se for das outros 3 pilares que eu expliquei, é internalizando a startup, para que ela tenha uma renda recorrente, sendo uma fornecedora para a Algar Telecom. Né? Então, a gente consegue gerar esse relacionamento e aí, de qualquer maneira, seja de novos negócios ou das outros pilares que está mais da porta para dentro, ajudar a startup a ter uma renda recorrente. O equity, para quem não entende, é um pedaço da empresa, um percentual. E aí esse percentual varia também? Varia. A gente olha muito a gente define isso muito alinhado com o quanto a gente consegue ajudar aquela startup. Legal. Então, se a gente consegue, acho que para exemplificar, eu acho que, por exemplo, você percebe, você tem que descobrir qual o impacto que você quer gerar no negócio deles e o quanto que esse impacto que eu quero gerar está conectado com a minha capacidade de ajudar. Em cima disso, a gente faz a conta e entende qual é o percentual que a gente vai negociar. E é um baita negócio, né? Se você pensar que para o B2C a gente está falando de 1.300.000 né, possíveis compradores da sua solução. E dentro do mercado B2B, 230 mil empresas, isso. Praticamente é uma bela vitamina, né, para você crescer a sua startup. Um exemplo bacana disso é que quanto custaria para você, no teu negócio, impactar 1.000 clientes? Uma baita grana. Só em tráfego já vai bastante. Entendeu? Se tiver força de vendas na rua, mais ainda. Perfeito. No nosso cenário, a gente consegue montar uma estratégia basicamente reduzindo o seu custo de aquisição do cliente para quase zero. Né? Nunca é zero, né? Sempre tem. Mas a gente já tem... a gente utiliza muito, obviamente, a nossa base. A gente não entrega a base para ninguém. A gente constrói a estratégia para impactar esses clientes com o negócio, né? Então... Você dá a credencial. Exatamente. E aí, isso não é feito de maneira... Eles não vão fazer sozinhos isso. Eu tenho pessoas que estão conectadas e que vão construir essa estratégia junto. Então, a gente sabe que vai reduzir o custo de aquisição do cliente e aí consegue-se, com um apoio da Algar Telecom, com o apoio, por exemplo, da nossa força de vendas, se tiver que fazer alguma ação com a força de vendas da Algar Telecom, né? Então, esse trabalho a gente faz muito com o Brain, assim. O Brain tem um squad de growth e que a gente está muito conectado e a gente faz essa construção em conjunto com os empreendedores. Agora, Borel, a gente viveu um boom de 14 a 18, que era o boom das startups. Vale do Silício, vão para os Estados Unidos, São Francisco nunca recebeu tanto brasileiro e executivo como recebeu nesse período. E a gente viveu um pouco disso, que a gente estava junto lá na companhia que a gente trabalhou. E a gente até tinha um pouco de medo de virar moda, né, ser startupeiro. Né? Na minha época de garoto, tocar violão, você era o grande cara da galera. Aí tava virando isso. Puta, tem uma startup, você era o destaque da sua turma, né? E isso era um medo que a gente tinha, né? Tava nascendo a torto, assim, e algumas sem fundamento, sem tese, etc.
E aí, lógico, o mercado ele vai se arrumando, né? Aquela cortina de fumaça vai caindo, a poeira vai baixando e vão ficando os fortes. Aí a gente teve a onda do Data Driven, a gente teve agora, está vivendo agora da IA, né? IA para tudo, para fazer música até suas tarefas pessoais. E aí, aqui no EmpreendaCast mesmo, a gente já mudou muito de conversar com todo tipo de empreendedor, continuam vindo startups. Onde que eu quero chegar? Como é que tá? Você que está toda hora flertando com essas startups, como é que tá esse cenário? Como é que eles estão se organizando? Melhorou? Ainda tá bagunça? Como é que tá? O cenário mudou completamente. Assim, dinheiro tem no mercado, falando especificamente em relação a investimento, né? Porém, quem coloca o dinheiro está muito mais criterioso e muito mais atento em como esse dinheiro é queimado, é utilizado. Sim. Né? Então, oportunidade tem, muitas empresas construindo veículos de investimento, né? Mais fundos que são construídos, né? Mas as pessoas estão, investidores anjos, ainda existe no mercado. Obviamente existe uma retração pelo cenário macroeconômico do mundo, mas tem dinheiro tem, mas a seleção e o acompanhamento está sendo cada vez mais rigoroso e criterioso. É um dinheiro mais difícil. Eu cheguei a ver, e obviamente você acompanhou muito a minha carreira, minha trajetória, né? Eu cheguei a conhecer startups que pegou uma captação, aí você chega lá no escritório ou ia no WeWork, todos os empreendedores, por exemplo, de MacBook. Tinha uma ostentação, né? Assim, por causa por mais que a gente percebia que tinha um glamour envolvido nessa situação, né? Eu sou um CEO de uma startup. Eu mesmo vivi isso na época do Me Leva. A gente teve até um episódio gravado aqui com vocês, né? E também eu lembro que depois, como todo mundo tinha MacBook, os stickers começou a se tornar o diferencial, né? Quem tá mais longe com os stickers e o que tá mexendo, né? E a galera colava nas capas dos MacBooks, né? Então, tem uma onda muito forte de investidores se capacitando cada vez mais para que eles possam ter os seus controles, sua governança e acompanhar mais e melhor esse processo, né? Então, com investidores profissionais, né? E a onda das corporações fazendo também investimento de risco, né? Seja como um corporate venture capital, seja como um corporate venture builder. Então, tem um movimento das empresas conectando essa possibilidade de fazer investimento em startups, conectando as suas estratégias de crescimento e tal, né? Então, eu acho que o mercado ele ainda existe, está acontecendo, mas os investidores estão bem criteriosos, Gustavo. Mas diminuiu o número de CNPJs que estão sendo abertos e a galera se jogando, né? Ou não? Cara, não diminuiu. Eu não tenho exatamente como a quantidade, eu teria que olhar aqui no celular, mas eu tenho isso até fácil, mas primeiro, o volume de empresas que nascem no Brasil é absurdo ainda. Sim, facilitou e bastante. E startups também, cara, ainda tá crescendo, né? Mas o que a gente precisa avaliar é como esses empreendedores, se eles estão preparados para, por exemplo, embarcar numa jornada com uma grande corporação. Sim. Isso eu acho que tem muito empreendedor ainda despreparado. Né? Porque se a gente chacoalhar uma árvore aqui, agora, de startups, de data-driven, vai cair um monte de fruto. Sim. E aí você vai ter vários para selecionar. Como é que seu time também está lidando para entender, dentro da maturidade, que a gente está dizendo ali já na validação, então ter a primeira nota fiscal emitida, como é que você consegue ver naquilo tudo que caiu na bacia, se não é mais do mesmo? São os critérios que a gente conecta à tese. Eu falo que os critérios é como se fosse a cereja do bolo na hora de você escolher uma startup, né? Você primeiro precisa olhar, cara, o problema que ele está resolvendo é grande o suficiente? É atrativo? Qual o tamanho desse problema? Aí muitas vezes você vê empreendedor que não fez nem o exercício ali para saber qual o tamanho daquele mercado, né? E qual o recorte, né? Tecnicamente eles falam lá do Tan Sanson, depois vocês podem pesquisar, né? Que você consegue saber qual o tamanho daquele mercado, aí você consegue definir depois um recorte e exatamente depois o nicho que você vai focar nas suas primeiras vendas, nos seus primeiros negócios, né? De maneira bem simples e resumida. Então, às vezes nem faz esse mapeamento. Como é que você vai chegar numa grande corporação
que tem critérios, que tem governança, que tem uma série de coisas, entendimento daquele negócio, né? Se a startup tiver conexão com o negócio da empresa, né? Com o core da empresa, e o cara não tem ainda, não sabe nem qual o tamanho do mercado que ele quer explorar. Então, esse é um primeiro critério que chama a atenção de quem vai, no potencial investidor, né? O segundo, os fundadores, ele tem um histórico de empreendedorismo, de sucesso ou de insucesso. Né? Isso, cara, é super legal. A derrota vale aí. Poxa, sem nenhuma sombra de dúvidas. Então, a gente quer saber qual é o track record dos founders. Já teve investimento, se já teve exit, se já teve saída de alguma sociedade, vendeu alguma operação, já vendeu alguma outra startup, se já foi acelerado, se já foi incubado em alguma entidade. Enfim, qual é o histórico dos fundadores? Já quebrou? Né? Então, percebe que agora aqui começa a olhar um pouco mais comportamento, sim, um pouco mais de como é a mentalidade dos empreendedores. Mas tal. Não é ou. Ou. Tá. Ou. Tá. Ou. A gente olha também o time. Você imagina, faz uma startup de saúde mental e não tem no time uma pessoa especializada nesse tema. Não faz nenhum sentido. Estranho. Tem alguma coisa estranha. Né? Beleza, falei do tamanho do mercado, falei do track record, falei do time. Nossa, vamos esquecer disponibilidade. Aí você olha também, no caso de uma grande corporação, a gente olha para saber se, cara, existe possibilidade de fazer parcerias reais. O que é uma parceria real? É quando é bom para os dois lados. Né? Quando é bom somente para um, isso não é parceria, isso é vantagem para aquele lado. Né? Eu ganho, você perde, a gente empata. Então, relações de parceria ganha-ganha. Pô, é legal. E se tem alguma conexão para uma potencial aquisição nossa, né? Um M&A, né? Que é uma fusão ou aquisição. Então, esses critérios que complementam aqueles parâmetros é o que faz a minha banca, por exemplo, aprovar uma startup. E esses critérios também são muito utilizados por qualquer tipo de investidor, tá? Eles estão sempre olhando para esses parâmetros. Eu esqueci um, cara, mas durante aqui a conversa aqui tem mais um que eu acho que bem legal. Tudo bem. Mas aí eu queria falar contigo assim, nós que já tivemos CNPJ, tivemos lá nossos bebezinhos, quando o cara vem botar a mão no equity, a gente fica com um pouco de medo. A gente não pode negar, né? Se você é bom de cabeça, de cálculo, dependendo de quem quer fazer parte da sua parada, é gigante, é Davi e Golias ali, né? Você precisa parar para analisar. Aí onde que eu quero entrar? Quando você traz essa possibilidade de pegar um pedaço da empresa, a gente viveu uma época também que ninguém queria dar equity. Todo mundo queria investimento, todo mundo queria aceleração, todo mundo queria brilhar, entrar nas carteiras, mas não queria dar um pedacinho da empresa. Como é que os empreendedores estão hoje? Está mais fácil negociar um pedaço da empresa baseado pelo tamanho da carne que você oferece também ali para a refeição de todo mundo? Depende. Startups que têm em fase mais de validação, eles normalmente ali eles têm uma necessidade de ter recurso financeiro. Né? Só que muitas vezes eles pedem o recurso financeiro muito despreparados, aí entra na questão relacionada de como vai utilizar o recurso, e as pessoas estão mais criteriosas e acompanhando, estão muito cautelosas em relação ao uso disso. Né? Mas quando esses empreendedores, eles precisam entender que uma relação de investimento ela pode ser de duas formas. O financeiro, que aí sim um cheque, um aporte, ou pode ser o que eles chamam de smart money, um investimento econômico, onde se numa relação, por exemplo, com uma grande corporação, de fato, a gente consegue ajudar o empreendedor a receber o melhor dinheiro, o melhor dinheiro é nota fiscal emitida. Então, esse volume de clientes que eu tenho pode fazer a diferença se a gente consegue fazer uma transação, um negócio em massa, com um volume maior de clientes, pode fazer a diferença sem eles terem tido a necessidade de receber um aporte financeiro? Pode. A nossa base de clientes pode fazer diferença
para uma startup que está começando a comercializar o seu produto ou serviço. Sim. Então, tem essas duas abordagens. Tem um investimento financeiro ou um investimento econômico. A outra reflexão que a gente sempre provoca os empreendedores é o quanto... Não, eu sempre falo isso também. Você já assistiu aquele filme Fome de Poder? Sim. Né? Que conta a história do McDonald's. Você lembra quando aquele cara ele foi no banco pegar grana? E aí o banqueiro lá já falou, cara, eu já te conheço. Não vou te dar dinheiro, não. Você é figurinha repetida. Aí foi no outro, a mesma coisa. Até que achou que tinha sinergia com o que ele estava buscando. E, na verdade, o cara foi muito consultivo. Que aí foi quando orientou ele a fazer o modelo de franquia, aquela coisa toda. O empreendedor, quando vai buscar a captação financeira, ele é uma exposição para 2 atores. Para o founder, que é o caso do McDonald's, o cara estava exposto. Ele não conseguiu o recurso com alguns investidores, porque ele estava exposto. Toda vez que eu vou buscar recurso, eu me exponho. A outra é da própria startup. Ou seja, queima o CPF e o CNPJ, se for na hora errada. Se você for buscar o recurso no momento errado ou com as pessoas erradas, cara, você pode ter dado um tiro no pé e você pode retardar a sua captação de investimento financeiro por alguns anos. Tem vários cases no mercado que mostram isso. Sim. Tem uma empresa que eu admiro muito, que é a Sankia, não sei se você já ouviu falar. Uma vez eu dividi um painel com eles e o CEO deles, ele deu esse depoimento. Ele falou assim, cara, estar do lado de pessoas certas no momento de fazer uma captação pode antecipar muito o seu futuro. Então, tem que ter esse cuidado. Né? Você quer ser sócio de uma empresa de 1 milhão? Você quer ser dono de uma empresa de 1 milhão ou sócio de uma de 900 milhões, né? Exatamente. Carregando contigo um bom nome para abrir portas, né? E qual é a questão aqui? Então, será que quando a startup for buscar uma captação a mais estratégica para eles, vamos fazer essa storytelling do futuro, ele está na hora de buscar a captação mais estratégica para eles, uma série A. Né? Se ele tiver com um Algar do lado dele, é mais fácil para ele conseguir? Sem dúvida. Então, tem as questões... então, a gente atua muito nesse segundo cenário que eu falei, né? Então, a gente não faz investimento financeiro num primeiro momento. Então, a gente ajuda a startup a crescer em troca de equity. Né? E a gente, obviamente, faz essa construção com toda a estrutura que uma grande corporação tem. Então, o meu time abre caminhos dentro para gerar negócio, né? E ajudar eles a emitirem nota fiscal. Né? E a gente prepara a startup para uma rodada. Então, no nosso caso, a gente tem um direito de preferência. Então, quando uma startup vai abrir uma rodada de captação, ela primeiro precisa informar para a gente. Então, o que eu tenho aqui, eu tenho muitas informações estratégicas das startups minhas investidas, né? Então, eu consigo, por exemplo, blindar esses empreendedores sobre esses 2 riscos, esse risco para o founder e o risco para o CNPJ. Né? Então, a gente, num ambiente controlado, eu consigo recomendar a startup para que a própria Algar Telecom faça investimento financeiro. Agora, a negociação ali do tamanho, de quanto vai ser, em troca do quê, cada caso é um caso, não tem muito. Sim, e o meu time faz toda essa jornada com esses empreendedores. Se a Algar, por exemplo, não quiser investir, a gente prepara a startup para buscar a captação dentro da Algar ou no grupo. Né? Se entenderem que não é o momento, a gente leva a startup para captar no mercado, com o nosso apoio. Entendi. Entendeu? Então, eles não ficam sozinhos, né? A gente já tem algumas startups que a gente está nessa fase e a gente constrói essa jornada em conjunto. Então, a mentoria nossa, na nossa estratégia, ela é muito mais orgânica do que, vamos sentar numa sala para eu te ensinar a como buscar uma captação. 4 advogados de um lado, 4 do outro. Cara, é durante, né? É na jornada. Na jornada, a gente vai entendendo. Então, percebeu que uma startup, por exemplo, está com dificuldade de vender. Aí olhou lá, cara, a estratégia comercial dela está mal estruturada. Então, meu time vai apoiar de alguma maneira para que ele aperfeiçoe aquilo. E para investimento, a gente recomenda para a Algar
Se o Algar decidir investir, a gente aumenta a nossa participação, né? Porque no primeiro momento eu pego o equity muito com investimento econômico, com smart money, né? O dinheiro rápido, dando acesso ao mercado. E se a gente investe financeiramente, a nossa participação acaba aumentando também dentro da startup. Perfeito. E depois pode ter um exit que aí também dá... Esse é o caminho feliz, né? Aí no final disso, se essa startup está crescendo, pode ser que faça sentido ela recomprar, né? Aquela participação que a gente tem e a Algar sai do processo. Ou ela pode ser adquirida por alguma outra empresa e também a gente sai. Então são 2 eventos de exit, né? De saída. E quantas vezes você faz esse rolê de captação? Assim? Hoje a gente está aqui em 2024 conversando, você já está com 10 startups. Mas quantas vezes você faz? Como são os ciclos? Vai acontecer uma catada amanhã, né? É um pitch day amanhã? A gente chama de Investor Day. Investor Day. Então, a gente identifica a startup de maneira ativa, né? A gente não abre editais, embora tem muitas startups entrando no nosso site e fazendo a inscrição por lá, aí cai no nosso topo de funil e a gente vai desdobrando as agendas, né? Mas a gente faz 3 Investor Day por ano. Legal. É o que está planejado para esse ano 2024. Né? E alguns a gente chama de fast tracking, né? Que incrível que pareça, né? Algumas startups que já estão na Algar, que nem veio via CVB da Algar Telecom, têm vindo para cá para o nosso portfólio. Isso mostra o quanto que as lideranças da companhia, que já tem provavelmente alguma startup contratada, têm recomendado para vir para cá. Né? Justamente para quê? Porque provavelmente aquela startup está num topo ali de crescimento, no teto de um crescimento, e, cara, o quanto que a gente pode ajudar eles a crescerem, Sim. Né? E a emissão da nota já está acontecendo, né? Já está, sabe? Só que a gente... É porque o exemplo aqui, lá em casa eu tenho agora... Eu já estou ficando velho, eu estou com 47, e eu tenho um jardinzinho lá em casa. Né? E aí eu tenho um jardineiro que faz a minha manutenção ali, que vai uma vez por mês, 2 vezes. Se esse cara... jardineiro não me atende bem, vamos imaginar que fosse na sua casa. O que você faria se ele não te atendesse bem? Eu trocaria. Trocaria, né? Mas se você for sócio dele? Aí eu vou ter que dar você vai ter que ajudar ele a melhorar. Ou comprar a tesoura melhor. É essa a reflexão desse relacionamento que a Algar tem com as startups investidas. Né? Tem esse comprometimento. Né? Sim. Então, é muito satisfatório, porque... E eu acho que o desafio comportamental que meu time está preparado e tem ajudado muitos empreendedores é não deixar ele ficar muito apegado à solução. É ele entrar dentro desse relacionamento com uma grande corporação que tem muito a ensinar para esses empreendedores, mas também tem muito a aprender com eles. É chegar e falar assim, cara, vai com a mente aberta. Fica muito preso ao que você construiu, que pode ser muito legal sim, mas você pode aperfeiçoar cada vez mais o teu produto e aí sim você achar talvez uma oportunidade maior, né? Por causa desse relacionamento com uma grande corporação. Né? Então, é muito satisfatório você perceber algumas mudanças de rota de algumas soluções por causa dessa relação. Sim. Né? Você perceber que alguns empreendedores mudando de fato o comportamento, porque a gente coloca o bode em cima da mesa quando tem alguma coisa que não está legal. Então é uma relação de aprendizado para os 2 lados, entendeu? Então isso é muito satisfatório e a gente tem visto isso na prática. Então o Investor Day, ele é o rito que a gente aprova ou não, né? E ali eles fazem um pitch de 5 minutos, a nossa banca fica tirando dúvidas durante 5 minutos também. Depois a gente libera a startup e aí, lembra daqueles executivos que eu falei, das alavancas? Aí eles comentam para a banca o porquê que eles recomendaram para a banca, faz uma defesa ou coloca lá os pontos positivos, os pontos negativos, e aí eles deliberam se a startup foi aprovada ou não. Aí a aprovada vai depois para negociação. Isso, aí entra na parte que a gente chama de oferta e acordo. Agora, pensando aqui com todo mundo que escuta o EmpreendaCast, né? A gente tem aí espalhado mais de 100 mil sonhadores e sonhadoras entre as ferramentas e agregadores de podcast e YouTube. Agora a gente está entrando com tudo, quem está vendo esse vídeo também. A gente tem 2 fatores aí que eu acho que envolve muito de um founder e co-founders. A humildade de reconhecer que você ainda não está pronto, que você tem que amadurecer, deixar um pouco de lado a paixão, a criação e entender um pouco mais sobre o filho que você
construiu. E a conversa, um alinhamento entre os founders e os co-founders. A Algar, você lá com o seu time chega a fazer até essa conciliação assim entre os fundadores e também baixar um pouco a bola do cara para entender a humildade, porque é uma linha ali um pouco difícil, né? A gente está falando muito mais de humano, de mentalidade, do que necessariamente negócio, para o cara entender onde que eu quero chegar, né? A gente teve uma vez uma situação lá que a gente estava conhecendo algumas startups em Gramado, 2, 3 sócios interessadíssimos em se aproximar. Eu lembro desse dia! Isso! 2, 3 caras interessadíssimos em se aproximar de você. E o principal ali, que talvez detentor do My Precious, né, do negócio, não queria conversa, tava avesso a... Financeiramente, estou muito bem resolvido e não quero... Como é que vocês fazem isso? Porque aí você lida com os brios aí, né, da parada. Sim. Cara, esse é o nosso trabalho, diariamente. A gente tem os ritos semanais com todas as startups. Então, meu time, eu acabo vou ter que crescer meu time à medida que o portfólio vai aumentando, né? Porque cada analista de inovação dá conta de algumas startups, né? Imagina quando eu tiver com 50, né? Mas essas agendas semanais é justamente para abrir as oportunidades ou tratar as oportunidades que já estão em desenvolvimento dentro da Algar. Entendi. Então, é nessa hora, por isso que eu falei que é na jornada, né? E nesses ritos, é que a gente vai fazendo as ponderações, calibrando essas questões de comportamentais, tanto de hard skills quanto de soft skills, né? É o tempo todo isso. Eu com o meu time, eu tenho aí mais interno, a gente tem uma agenda, um rito semanal também, que a gente coloca todos os pontos, a gente passa por cada startup X. Como é que está indo, tá? O que precisa... Cara, estamos tendo dificuldade com o founder X, com o founder Y, o que está acontecendo? Aí não é só com os founders não, né? Dentro de casa também. Poxa, uma área específica lá está com dificuldade de executar a contratação, ou alguma coisa em relação ao produto. Então, a gente tem comitês para justamente desbloquear isso e com as pessoas que tomam decisões, né? Então, a gente tem comitê bimestral, né? Também não pode ser muito espaçado e nem também muito próximo, né, esse comitê, e com meios digitais que a gente já consegue colocar e falar com todas as pessoas que estão envolvidas, né, nesse processo para desbloquear assuntos menores, né? Então, grupos dentro das nossas ferramentas, né, da rede, né, do Teams, da Microsoft e tal. Então, a gente consegue acessar essas pessoas e esses grupos de uma maneira que tomam decisão de uma maneira muito rápida, né? A gente faz agendas com todos eles juntos. Então, hoje, por exemplo, a gente fez uma e a gente trouxe um cara especializado em Growth Hacking. E a gente foi muito legal. Tinha 30 pessoas na sala hoje, antes de começar a gravação aqui. A gente trouxe um especialista e a gente pediu para que todas as startups trouxessem a sua área de Growth Hacking para poder debater ali e ter um momento de conhecimento e de troca, né? E estava meu time, mais as nossas startups e mais as pessoas das áreas que estavam envolvidas, né? Então, a gente promove que a gente chama de CVB Talks, que aí ali a gente também abre oportunidades para fazer as comunicações, falar das oportunidades que estão surgindo, as próprias startups novas que vão se integrando, se apresentarem e promover uma geração de negócios entre eles. Então, a gente já tem casos de startup vender para outra startup do nosso portfólio. Legal. Então... E além dos ritos de governança, né? Eu tenho um conselho de administração que eu reporto de 3 em 3 meses, eu reporto ali como está a evolução da CVB, coloco os assuntos mais estratégicos para discutir com eles, recebo os conselhos, né? Que são... Meu conselho de administração, ele majoritariamente é da Algar Telecom, então as pessoas têm muito... o que passaram, tem muita história, né, sobre a companhia, então a gente aprende muito, né? Enfim, a gente acompanha e a gente o tempo todo ajudando os empreendedores a sair do outro lado. Agora, chegando lá no executivo, como a Algar e o grupo é muito grande, eu vou usar um termo, mas não necessariamente é mais para a gente elucidar aqui a discussão. Pode ter alguns atravessadores no caminho, porque o executivo está lá com as suas metas debaixo do braço, e ele tem as suas verbas, ele acaba contratando startups e metendo o cartão de crédito em algumas soluções e tentando se resolver por lá
e por algum motivo a comunicação não chegou lá no seu eixo. Onde que eu quero chegar? Como é que você faz para que a companhia toda tenha ciência que as relações, as trocas, os crescimentos tenham que primeiramente acontecer nos frutos de casa para depois ele buscar essa solução? Então o que pode acontecer? Em algum momento alguém contratar uma startup via suas áreas ou no grupo todo, sendo que vocês estão incubando uma. Sim. Isso seria uma falha grandíssima de comunicação para quem está olhando simplesmente. Mas acontece isso, a gente vivia isso o tempo todo, né? Cara, é o trabalho ligado à sensibilização e cultura, né? Então, parte da minha atribuição, não somente para o mercado, eu faço um trabalho de evangelização dia após dia, tanto na Telecom quanto também nas empresas do grupo. Borel testemunha. Então ali ontem, por exemplo, eu estava com a Algartec, com o CEO da Algartec, o Riemann. Para ele, para a liderança dele, falando do que a gente faz. Então a gente percorre pelas áreas. A gente utiliza também estratégia, por exemplo, recentemente na TV Algar, a gente aparece mostrando as novas startups investidas, falando um pouco da gente, né, do que a gente faz. A estratégia do Demo Day foi agora em junho, se não me falha a memória, a gente fez o Demo Day presencial lá em Uberlândia. Legal. Para quem não sabe, a Algar, a sede dela fica em Uberlândia, Minas Gerais. Então eu levei, na época eu estava com 7 startups, 5 foram presenciais e 2 online. Então transmiti de dentro do Brain só para os altos executivos da Algar Telecom, do grupo Algar. Legal. Esse evento, que foi uma demonstração dos produtos das nossas startups, gerou, por exemplo, 9 leads qualificados dentro de casa. Então, iniciativas como essas, né, ajudam a disseminar o que a gente faz. E quando eu sento com uma liderança e falo do que é a CVB da Algar Telecom, eu dou a explicação do jardim, que é simples de entender, eles conseguem, encaixa na cabeça deles, na grande maioria das vezes, né? Nossa, verdade, a gente, no final do dia, se essa startup ela cresce, a Algar Telecom vai ver retorno no futuro com o crescimento dessas startups. Então, ter essa explicação, ter esse momento de sensibilização ou de evangelização ajuda muito nisso. Qual o fruto que a gente já tem? A gente já tem, por exemplo, 2 startups que já estão no nosso portfólio, que foi indicada pelas áreas, e uma que está no processo de diligência. Então, isso é um sinal de que a companhia está entendendo o que a gente faz e que já começa a recomendar startups que a companhia já tem relacionamento. Até porque também as áreas, quando são criadas e construídas ali, quando você começa a se relacionar ou construir algo novo, você não tem uma pessoa ali dedicada para fazer aquilo com metodologia, com processo, né? Então, começa a ficar perigoso, porque você também pode atrapalhar a startup se você não coloca ela no prumo, né? Para quem faz isso melhor. Por isso que lá, antes de levar para a banca, eu tenho aqueles executivos, que é justamente para evitar isso. Então, antes de aprovar para ir para a banca, às vezes tem 2, 3, 4 agendas, porque aí vai desdobrar já na oportunidade. Essa startup aqui tem tal me resolve no meu objetivo X, mas vamos aprofundar um pouco mais. Aí chama a startup para conversar com a área, com alguns especialistas. E aí já tem uma costura ali do tamanho da oportunidade, do quanto a gente consegue ser efetivo com eles. Sim. Né? Então, quando essa pré-seleção ali, a gente chama de comitê de pré-seleção, né? ela acontece e a gente percebe que a oportunidade está bem alinhada e que as áreas têm apetite, aí é o cenário perfeito para a gente. Né? Que aí a gente já sabe que vai para o Investor Day quase certeza de aprovar. Como diria um líder que a gente teve, né? Ricardo Prates. Música para os nossos ouvidos. Gordo, isso é música. Um abração para o Ricardo Prates. E interessante é que então a gente já vai para o Investor Day com quase que uma certeza de que vai ser aprovado. Não posso falar que vai ser, mas porque a gente faz esse trabalho prévio, né? Não é um jogo de cartas marcadas, é um processo muito bem amarrado. E a gente é bem rigoroso, assim. Só para eu posso errar aqui no número em mais pequenos detalhes, né? A gente, por exemplo, teve um Investor Day que a gente teve um hunting de 35 no topo do funil e a gente fechou ali no final com 3 acordos. Percebe? Sim. Pô, quase 10%. Né?
Então, mas assim, a proporcionalidade, assim... Sim. Então, a gente precisa ter esses critérios, esses fatores no meio dessa jornada para poder justamente a gente ter certeza de que das que forem aprovadas, a gente vai conseguir ajudar. A gente pode errar? Podemos errar. Dessas 10 que a gente tem, nós temos hoje 2 distratos. Senão a gente estaria com 12 startups. Então, tivemos 2 startups que a gente, na jornada, é super normal. Super normal. Acontece então, o distrato e beleza. Se a gente não conseguiu ajudar e a startup também não estava com apetite de fazer as transformações que fossem necessárias para poder estar mais aderente, ou se não for uma startup, porque a gente pode escolher errado, né? Ou não tinha tanta escala o negócio deles, né? Então, e a gente é muito grato porque nós aprendemos muito nesses distratos, né? A gente, se você reparar, estamos no nosso 2º ano, né? E a gente tem um gap, entre aspas, de 10, né? Se fosse para seguir aquela contazinha básica, mas o nosso 1º ano ele foi de muito aprendizado e calibragem da nossa tese, né? Então, a gente tem aprendido bastante. Você diria que você, como a sua startup, estaria em growth agora? Isso. Se você estivesse no seu próprio processo. Exatamente. Né? Exatamente. Legal. Está começando a pegar a velocidade cruzeiro o navio. Legal. Agora, o que tem lá dentro? Quem são essas 10? Olha, eu anotei aqui para não... Isso, não... Mas talvez não precise explicar assim, do que cada uma delas faz, né? Então, eu vou tentar explicar mais rápido. Mais perto do mic só aí, ó. Vai, puxa ele mais para você. Eu tenho a Evolo, que é uma startup focada em machine learning, inteligência artificial, que pega a voz de call center, estrutura em dados e faz recomendações. Seja para evitar churn, etc, ou outras aplicações. A Granto Seguros, que é uma corretora digital, que já tem atuação ativa dentro da Algar Telecom já. É o quarto que a gente viu aqui nos bastidores do CEO que eu te mostrei, lá. exatamente, Isso, Felipe. Né? A Medicor, que é um caso desse, que começou relacionamento com a Algar, depois foi indicado e agora também está com a gente, que é uma startup de atenção primária de saúde, com telemedicina e tal. A Homebook, que é uma portaria inteligente, com um avatar, né? Então, para ajudar a trazer segurança para condomínios. Acho que eu estava no... No dia do ano você conheceu eles, ele leva uma maletinha explicando. Né? Ele leva um folderzinho. Um folder que é um origami. Isso. O Alcino. A Neutramais, que é uma startup de telecom, que está construindo uma plataforma para locação de portas de internet, né? Que é uma startup bem focada em telecom. Né? A BioApp, que é uma solução de gestão de pagamentos via Pix, utilizando o Open Finance. A Meu Novo Vendedor, né? A MNV, que a gente chama, a sigla deles, que é uma IA com agentes que faz qualificação de leads para fazer vendas. Né? Aqui também a gente já está em POCs dentro da Algar Telecom, sensacional. O que é uma POC para minha galera que não sabe? É uma prova de conceito. Então, quando você tem alguma solução tecnológica e que você precisa escalar aquela solução, o risco é muito alto, né? Então, você faz primeiro uma prova de conceito com uma escala bem pequena, né? Para você poder validar tecnicamente e tendo êxito, você vai e escala aquela solução. Um exemplo mais clássico do seu dia a dia, no farol, o cara te entrega um saco de bala e te dá uma. Sensacional. Esse é o jeito mais fácil de validar seu produto em tempo real. E esse tipo de coisa acontece quando tem soluções muito disruptivas, né? Com alguma tecnologia nova, primeiro você faz numa escala pequena, né? Para depois você aumentar, né? Essa é o Meu Novo Vendedor. Meu Novo Vendedor. Legal. A Cadex ela digitaliza redes de fibra ótica. Então, tem aplicativos. Então, você sabe que essas redes de fibra óticas tem uma planta ali no AutoCAD e diversas outras soluções. Né? Ele digitaliza e integra isso com essa digitalização nessas plataformas. A Dot é esse caso também de recomendação dentro da Telecom, né? Uma solução eles são uma espécie de Uber de provedores de internet, né? Então, eu quero ganhar mais capilaridade em regiões que a minha internet não chega e que tem provedores locais, ele consegue locar isso para... Ele é a conexão entre
Como se fosse, para quem tem pai pedreiro, como eu, é a luva que junta os canos, né? Isso. É a luva que dá a condição de continuar a parada. Que legal. E a mais recente, a última investida nossa, que é a Guia da Alma, que é uma solução de saúde emocional, saúde mental, com foco em terapias integrativas. É o Ale, o founder? Não, eu conheci é o ele lá Rodrigo, em Gramado. É o Rodrigo. Né? Rodrigo. Você estava com ele lá em Gramado. Isso. Rodrigo. Vou trazer ele. Naquela época, a gente já estava em diligência, mas não podia falar, né? Então agora eles foram aprovados semana passada. Tanto é que você me recomendou ele, assim, cara, você tem que conhecer ele. Conhece. E a liderança... E impressionante que de todas essas startups aqui, eu fico bastante impressionado com as lideranças, assim. Sim. Então, essas são as 10 startups. Consegui explicar cada uma delas. Sim. Como é que tá a divisão entre founder masculino e feminino aí? Rapaz, essa é uma discussão bem legal. Eu tenho, por exemplo, 2 lideranças femininas, assim, muito ativas, né? Na Guia da Alma, uma das founders, não vou falar o nome para não cair no... Uhum. Eu sei que da Granto, a Carol, que é acho que ela é uma das founders, né? E na Guia da Alma também, que me fugiu o nome dela, sabia que ia esquecer. Tudo bem. Mas ainda é muito masculino, né? Os startupeiros, né? Sim. Eu vou receber aqui nessa temporada, eu tenho recebido bastante mulheres. Vou receber a Tati da Vitude, baita empreendedora, né? Já conversei com vários nomes também. Mas eu ainda percebo que tá muito masculinizado as startups, né? Eu tento trazer mais sempre, cada vez mais. Mas as empreendedoras mesmo estão nas economias reais, né? Estão tentando dividir entre filho, casa e empresas. E estão escondidas, né? A gente precisa dar um pouco mais de visibilidade para essa mulherada, founders. E praticar isso também, para que nessas peneiras, né, nessas seleções, elas também caiam lá. Olha só, e dentro dessa construção com essas startups, conforme você cresce a sua grade de startups, você cresce o seu time. Porque, como você falou, né, um analista não consegue olhar toda essa galera de uma vez. E cada uma está num formato, está numa linha. Porque quando você chegar a 50, você vai conseguir até recortar para o mercado, né? Sim. Por mercado, quem cuida, né? Porque tem que ter uma atenção... Eu expliquei um pouco de como que é essa nossa dinâmica, nosso dia a dia, nessa jornada. Então, precisa dar uma atenção. E o desafio também maior é dos processos de internalização, né? Então, tem uma dedicação de tempo significativa nas internalizações, né? Seja para conectar uma área, seja para construir o negócio. Porque a startup tem uma solução. A Algar tem seus processos e tem suas formas de gerar negócio. Então, você tem que juntar essas duas partes e fazer com que e esse é o papel do meu time, fazer com que essa conexão aconteça da melhor forma possível, né? Então, meu time fica desbloqueando os assuntos, né? Para que a conexão de fato aconteça e os negócios aconteçam dentro de casa. Agora, a Algar é gigantesca, inclusive em capilaridade pelo Brasil. Vários Estamos em mais de 370 cidades, né? Vários escritórios, imóveis, etc. Vocês também oferecem o espaço, o escritório para essas startups? O Brain, ele tem 4 escritórios espalhados, né? Tem em Uberlândia, aqui na Quatax, chegou aí lá, né? Lá no Polo Tecnológico em Recife, lá junto ao César. No César. E agora em Portugal, né? Em Portugal a gente tem um escritório lá, porque já tem algumas iniciativas do Brain, olhando para aquele cenário lá de Portugal. Legal. Então, a gente disponibiliza, não são obrigadas, né? Então, recentemente a Granto veio fazer reunião com um cliente grande aqui. Eles são de Uberaba, vieram para cá usar o nosso escritório. Legal. Então, precisa fazer algum evento, a gente sempre coloca isso disponível, né, para eles possam espaço. utilizar. Legal, isso é um baita auxílio também. Agora, cara, entrando já no outro bloco aqui da nossa conversa, eu queria falar um pouco sobre você, assim. O que rolou nesses últimos 5 anos? Como é que foi sua transição de carreira? De coordenador de inovação a CEO de empresão, assim. Como é que foi essa parada, cara? Vou dar só mais um passinho atrás, Tá. né? Eu tinha prometido para mim mesmo que nunca mais voltaria para o mercado corporativo. Na época que eu empreendi com o Me Leva. Né? E eu tive o privilégio e condições financeiras para ficar 1 ano focado nele. Até que um dia... um grande amigo, Marcelo Nascimento, se ele assistir esse episódio, sinta-se abraçado e muito grato também a ele, que hoje está em Portugal. Ele me indicou
para ir para a Sul América, que era a empresa que eu trabalhei antes de vir para Algar, e eu fiquei 7 anos lá, no total. E o que me fez sair do mundo de empreender foi o desafio, né? Uma empresa que estava em processo de transformação digital, com recursos para desenvolver todo o processo de transformação. Entrei como um consultor de design thinking, que era uma parada que até hoje eu amo fazer, né? Ainda, sempre que tem oportunidade, dou aula, alguma consultoria disso, porque antes é uma de ser paixão. modinha, Sempre fiz. E no Me Leva, cara, o Me Leva foi o que me trouxe essas competências, tanto comportamentais quanto também técnicas, né? De hard skill, né? Porque eu fui obrigado a conhecer, né? Eu me lembro, na época do Me Leva, nessa minha jornada de empreendedor, de eu sentado no meio-fio, conversando com motoristas de aplicativo, né? Depois que eu fui acelerado, e nas acelerações, eu fui aprendendo Lean Startup, essas metodologias que startups utilizam muito para desenvolver negócios, né? Então, nessa jornada, eu fui aprendendo muita coisa, e as grandes corporações num movimento de trazer empreendedores para dentro dela, né? Sim. Então, foi nesse desafio que eu fui me meter, né? E eu aceitei. E eu sempre registro aqui a minha gratidão à Sul América, Sim, porque eu tive de lideranças inspiradoras que eu tive, de casos, por exemplo, de durante a minha aceleração, enquanto eu estava trabalhando já lá, porque eu estava desenvolvendo ainda na época o Me Leva, eu fui acelerado e tendo que trabalhar, né? Eu lembro que tinha Eu lembro disso. Você lembra disso? Então, eu lembro que teve uma época que eu participei do Empretec e estava numa fase mais quente da aceleração do Me Leva. E eu cheguei na época para a liderança, e minha gratidão ao Zé Roberto, gosto de reconhecer, né? Beijão pro Zé. A única forma de a gente deixar, e falo emocionado, que deixar um legado na vida é quando a gente é grato. Sim. Quando a gente é ingrato, a gente não consegue construir um legado, né? Sim. Porque a gente não fala, a gente não cita as pessoas que ajudaram a gente, né? Sim. Então, ele é o que falou, cara, vai fazer essa aceleração, vai fazer o Empretec, porque isso que você vai aprender lá, você vai trazer para cá. Sim. E não foi o que aconteceu? Foi. Né? Então, lideranças como essa, como Prates, Puccini, né? Saudades, de tomar Cristiano uma água gelada Barbieri, com você. Cristiano Barbieri. Então, muita gente incrível, né? Então, nessa jornada, eu fui impactado pelo desafio da Sul América. Sim. Né? E fiquei lá 7 anos. Entrei como consultor, fiquei fora 3 meses de uma outra oportunidade, que eu não preciso destacar, mas já voltei e virei consultor, depois eu virei coordenador de inovação e saí de lá como gerente de inovação. Tive o privilégio de construir a parte de governança de inovação, fórum de inovação, saí de lá com um pipeline focado em inovação aberta muito bem estruturada, com impacto significativo, né, na época dos negócios que estavam sendo tratados, até que a Algar abocanhou. Me oferece essa oportunidade, né? Você sabe, e também muitos amigos, o quanto que eu sempre fui conectado com o ecossistema de startups, né? Sim, sim. Sempre, né? Sempre fui. E, de fato, é a minha paixão, né? É o que... por isso que eu comecei o episódio dizendo, puta, a cadeira foi construída para você. É algo que mexe muito comigo e não é só porque é startup, é o lance do empreendedorismo, né? Eu fui emancipado com 17 anos. Né? Então, eu ajudei meu pai a construir um micronegócio que meu pai vive até hoje desse negócio. De mais de 25 anos. Né? Então, sempre tive essa vontade de estar conectado com o empreendedorismo, entendeu? Tem um sonho, que eu acho que esse você não sabe, de ajudar... até no meu Instagram tá assim, né? Ajuda as pessoas a tirar suas ideias do papel. Eu faço questão de conversar com qualquer pessoa e principalmente o microempreendedor que quer... Eu sei que as metodologias que são utilizadas em startups, muita coisa dali dá para ser aplicada num micronegócio, né? Coisas simples. Mas eu faço questão de ouvir os empreendedores até hoje, Gustavo. Eu estou chamando de Gustavo, passe, né? Mas até hoje eu escuto e faço questão de abrir espaço na minha agenda para conversar com esses empreendedores. Né? Sim. Tenho tesão, prazer em fazer isso. Né? Então, e aí vim para Algar.
E um sinal de que você está muito comprometido com o que você está fazendo hoje é quando você começa a ter alguns apagões do que você fez no passado, né? Sim. Cara, parece que eu tô na Algar, sei lá, 15 anos. É. Eu sou um dos executivos mais recentes, né? A Algar tem uma característica, assim, de... As pessoas que entram no Algar ficam por muito tempo, né? Eu lembro que na festa de 70 anos da Algar... Eu lembro, nossa, gente, cara, quanto tempo de casa? 15, 20 anos. Você, um ano e meio. Que loucura. Então, muito bem acolhido. Tô fazendo o que eu amo, né? Com um time sensacional. Sensacional. E o título de CEO, pra gente é normal, né? Cara, porque a gente sempre foi CEO das nossas paradas. Senso de... Acho que esse compromisso, né? De você se entregar, né? E esse senso de urgência, de você saber que você está fazendo algo que vai fazer um diferencial na vida das pessoas, e a gente se entrega. Eu não consigo fazer diferente ou trabalhar diferente. Eu tava brincando e quando eu abri a voz até falava com a galera, né? Eu vinha muito aqui na época de obra, eu vinha de Crocs, que era mais fácil, né? Aí eu falava assim, cara, eu vou abrir um perfil no Instagram, CEO de Crocs. Né? Teoricamente o Crocs tiraria a seriedade de um CEO, mas assim, cara, CEO a gente... É um título, né? Tem lógico, dentro de companhias de grandes corporações. Sim. É um baita título, uma baita responsabilidade, mas que também não desmerece você ser CEO da sua empresa com 30, 20, Sim. 10 colaboradores e você está construindo aquilo, você responde executivamente por aquela companhia. E pra gente era muito comum, né? Tanto é que a gente... Acho que perguntavam pra gente, né? O que você é na Sul-América? Eu falava, cara, eu sou agitador. Eu criava os meus cargos. Eu lembro disso. A gente falava consultor, porque, cara, o título em si não quer dizer muita coisa, né? E tem uma frase, a Vanessa Bustamante, que me lembrava sempre dessa frase que eu já conhecia. Suas atitudes gritam tão alto que eu nem escuto a sua voz, né? Uau. Essa é uma frase clássica do que o cara que está ali dentro, está fazendo e está construindo. Cara, não precisa ficar dizendo quem você é, o que você faz, ou o tamanho da sua cadeira, do seu título, né? A gente é fazedor, né? E algo também que me chamou muita atenção em relação à cultura da Algar é o propósito deles, né? Que é gente servindo gente. Sim. Eu até brinco informalmente, né, com os empreendedores que a gente se relaciona, e a forma que eu provoco o meu time, né, como empreendedor servindo empreendedor, né, porque basicamente todo o meu time tem esse histórico de empreendedorismo, boa parte dele. Você então sabe que a gente colocou é boa, né? os dois bonés, né? A gente colocou os dois bonés de trabalhar numa grande corporação e também de vender o almoço para comprar a janta empreendendo, né? Sim. Então, a gente tem esse cuidado. Na verdade, o Grupo Algar tem esse cuidado, né? De gente servindo gente. Isso não é simplesmente uma frase de impacto, é o que, de fato, a família Alexandrino Garcia acredita e deixou esse legado, e é o que a gente vive lá. Sim. Né? Bora, mas a gente fala, parece que não tem dificuldade. Não, cara, temos dificuldade pra caramba. Mas, quando se tem apetite e Sim. intencionalidade, isso faz a diferença. Porque as outras coisas, a gente, com processo, com ferramentas e com metodologias, a gente consegue ir costurando e ajustando, né? E aprendendo muito nessa jornada. E eu acho que também o lance da empatia com o principal interessado, porque você é interessado e interessante, né? Que, cara, você vestiu o sapato do empreendedor do outro lado. Sim. Né? O dia que a gente fez uma call lá, que eu te abri parte do meu negócio naquele momento, você tá ligado que é, Sim. como é. E os momentos que dão, né, de escuridão, de dificuldade. Isso é muito legal, porque aí a startup também entende que tá negociando com um cara que foi skin the game. Na verdade, é skin the game o tempo todo. Diferente da gente negociar com um executivo que talvez não teve o frio, né? A gente brinca, a adrenalina de ter empreendido, né? E aí ele pode acabar sendo muito frio com aquele empreendedor ou muito superficial. Quando pega um cara que viveu aquilo, você consegue também entrar ali no dia a dia do cara e entender que talvez daquele ato, daquela adormecida tem um leão, tem essas coisas. Eu acho isso divino, cara. Por isso que eu acredito que você tá na cadeira certa. Eu tive uma experiência essa semana sensacional, semana passada. Durante a minha jornada de empreendedor, eu tive duas acelerações, né? Que foi a do Inovativa Brasil, que foi a primeira, que foi em 2015, e depois, em 2016,
para 17, 16, se não me falha a memória, foi lá na FAPERJ, junto ao Startup Rio. Esse aí eu lembro que você estava em meios de... Isso. Esse foi através desse que eu vivi essa experiência com a Sul América, que foi muito rica. Ambas eu já estava na Sul América, fui acelerado nesse momento, já nessa jornada. Mas em 2015 eu fui acelerado pelo Inovativa. O Inovativa foi o principal, os mentores que esteve lá, que foi o principal responsável em fazer eu pivotar na época, mudar a direção um pouco do meu produto na época. E no ano passado eu dei uma aula para as startups do Inovativa Brasil, já nessa cadeira que eu estou agora. Que legal. Só que foi online. E, cara, meu primeiro slide eu coloquei a foto minha, que eu tenho uma foto. Quem acessar o meu Instagram no wellington.borel vai ver que tem lá em 2015, tem uma foto minha de um painel do Inovativa e tem uma outra foto do Dia da Banca. Eu comecei minha fala mostrando exatamente isso, o print do meu Instagram. Aí eu falei, em 2015 eu estava aí com vocês. E no domingo agora, presencialmente, eu dei uma palestra para contar essa história para essa edição desse ano do Inovativa Brasil. Que legal. E eu falei até emocionado, porque na época do Me Leva, eu pivotei, mudei o produto muito pelas provocações que o Inovativa me fez, né? E eu tive a oportunidade de contar, inspirar as pessoas dessa minha trajetória, né? E mostrar o quanto que foi desafiador, né? De você fazer essa transição, e tá tudo bem, quem decidir empreender e vai fazer acontecer, né? Ou vai decidir trilhar sua carreira corporativa. Eu decidi trilhar minha carreira executiva, mas porque eu achei que era mais interessante, tomei essa decisão, né? Mas o quanto que isso é gratificante, né? Você olhar para trás e você ver o quanto que você aprendeu, o quanto que... Eu, certamente, se eu não tivesse vivenciado o Me Leva, eu não estaria onde eu estou hoje. Eu tenho plena certeza disso, né? Então, é muito gratificante e eu sou muito feliz em estar fazendo isso que eu estou fazendo agora e poder compartilhar. E eu tive essa experiência... Muito legal, cara. Inovativa. O Me Leva tomou outros rumos, né? Tomou. Eu fiz a minha saída lá, com uma negociação com os founders que ficaram. Basicamente ficou com um dos sócios. E... Segundo ele vai retomar, tá parado, né? Tá parado. Me Leva era um aplicativo extra motorista de aplicativo, né? Me Leva ele era uma rede privada de transporte. Eu permitia com que... Na época que eu vi no Empreenda Cash, ele era antes de eu ter mudado a direção dele depois da aceleração. Não sei se você lembra, ele era uma cotação em tempo real de motorista. É o InDrive hoje. Sim. Ele era... Você sabe disso. Sim, eu falo isso com algumas pessoas que não sabem dessa história, mas a solução que é hoje o InDrive era o Me Leva naquela época. Tá registrado. Tá registrado lá. Mas Inovativa, com a mudança depois das mentorias e tal, eu transformei... Cara, não tem um aplicativo que olha com carinho para o motorista. E começou a ter um boom de assalto a motorista, assédio a passageiras... Né? Se você colocar no Google, você vê muito isso. Falei, cara, então eu preciso ter uma solução que venha trazer mais benefícios para o motorista e segurança, né? Durante a minha jornada, e um perrengue, né? Perrengue interessante dessa trajetória, é que você sabe disso. Eu fui durante o entendimento para mudar o produto para criar uma rede privada de transporte, eu virei motorista. Eu me cadastrei. Falei, cara, disso. Eu vou virar motorista para eu, de fato... Design thinking na veia, né? Esse o Gemba, né? Do Lean, né? Cara, eu vou virar motorista e vou entender. Aí aluguei um carro e fui... E, cara, eu me sentava junto nos postos de gasolina para conversar com os motoristas e tal. Foi quando eu descobri que os motoristas tinham agenda com os clientes particulares dele e que eles usavam essa estratégia para não pagar as taxas dos aplicativos que eram altíssimas, são altíssimas, né? Que eles tinham clientes fiéis, que ele foi construindo durante a jornada. Eu falei, nossa, tem uma oportunidade aqui. Então me leva a resolver essa situação. Cara, numa corrida eu não fui assaltado? Isso eu não sabia. Fui assaltado. Tinha alugado um carro para poder não desgastar o meu, né? E, cara, numa das corridas, fui visitar meus pais na Pavuna, onde eu nasci, e falei, cara, para ir embora eu vou abrir aqui o aplicativo, vou pegar mais uma corridinha em direção onde eu
Nossa, cara, 3 caras entraram e levaram o carro. Então, olha aí, um perrengue dessa época, né? Então, engraçado que era conectado ao problema que eu tava querendo resolver. Sim, né? sim. Enfim. Deus escreveu de alguma forma ali também para você pegar um pouco de experiência. Deus, né, te livrou também, te permitiu e te livrou para você conseguir, naquele momento, escrever ali. Triste realidade das nossas cidades, né? O Rio de Janeiro também fortíssimo com esse assunto. Agora, cara, eu vou até pular a parte do perrengue, já tá registrado aqui. Vou falar um pouco de futuro. Se a gente falar de futuro, você continua firme na tese. Que mais vem de Eliton Borel, CNPJ e CPF, hein? Cara, no CPF eu sigo aí super aberto para ouvir pessoas com ideias. De alguma maneira conecta com o que eu faço hoje, né? Mas de alguma forma conseguir contribuir para que as pessoas se desenvolvam eu tenho pensado muito sobre essa cultura de abundância, né? Ajudar as pessoas a terem condições de serem felizes, sustentarem as suas famílias, ter condições de ter uma vida digna. E qualquer pessoa que empreenda e se eu puder de alguma maneira contribuir, eu estou super aberto a escutar. Faço isso, uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Lá no seu Instagram? Né? Pode ir no meu Instagram e me chamar para conversar e a gente marca, né? Como Corporate Venture Builder da Algar Telecom, a gente segue em busca das 50 startups. Nossa tese continua sendo a mesma, até então não tivemos nenhuma alteração. E também super aberto a estar conversando, não só eu quanto o meu time, né? Se você for lá no algartelecomventurebuilder.com, você tem um botão lá que você vai clicar e já cai direto para o meu time, poder marcar uma agenda e conversar. E, obviamente, abrindo caminhos dentro da companhia para gerar negócio para as nossas investidas, né? Esse é o nosso maior desafio e é o que a gente faz com muita dedicação, né? Tem mais uma rodada esse ano ainda? Esse ano vai ter uma sexta-feira, amanhã, né? Amanhã tem uma e a gente vai ter uma outra em novembro. Então, se alguma startup quiser se conectar com a gente, entender o nosso processo, só acessar lá esse site que eu falei agora e que vai cair no nosso funil e o nosso time vai entrar em contato. Faz uma chamada para aquele empreendedor e empreendedora que tem que se conectar com a Algar e entrar nesse próximo ciclo aí, olhando naquela câmera ali. Ó. Você que desenvolve algum negócio e que você entende que se conectar com uma grande corporação pode fazer diferença no teu negócio, acessa lá algartelecomventurebuilder.com e se inscreve que o meu time vai estar disponível, pronto para poder te explicar como funciona essa jornada e, obviamente, trazer você para o processo de seleção e, quem sabe, você pode ser uma das nossas investidas. Muito bom, maravilhoso. Cara, abri minha mochila. Além de carregar você como parte dos meus amigos ali, e eu sou muito grato também a você, no momento que eu precisava escutar alguma coisa, tomar um tapa e retomar minha trilha. Se você fosse deixar ali uma dica dentro da minha mochila para eu carregar um pouco do Borel, já que eu carrego, então, não só no meu celular, no WhatsApp, mas na minha lista de amigos, né? O que você jogaria lá? Um livro, um filme, uma série, qualquer coisa que vier na sua cabeça, até um pensamento, um filósofo? Perfeito. Acho que vou dar uma dica e vou dar uma recomendação do livro, né? Se conecte com as pessoas. Nesse mundo você vê muitas pessoas que às vezes são muito direcionadas a dados, né? Muitas vezes a gente acaba se distanciando de se conectar com as histórias e das pessoas. Eu acho que isso é algo que eu tento e trabalho diariamente para que eu não perca essa essência. Eu acho que para mim faz sentido, né? E se fizer sentido para você, se conecte cada vez mais com as pessoas que você se relaciona, com o seu time, com a sua equipe, enfim. O outro, tem um livro que me ajudou muito, que tem me ajudado muito, é O Lado Difícil das Situações Difíceis. Eu recomendo sempre esse livro, porque ele tem uma história prática do Ben Horowitz, não me falha a memória o sobrenome dele. É o CEO da Netflix? Não. Ele liderou algumas grandes corporações, né? E ele traz nesse livro casos muito práticos. Ele entra no nível de detalhe, assim, de situações, quando teve que, por exemplo, demitir, mudar o time,
quando teve que fazer mudança de produto no processo de comercialização e investimento. Então, esse livro ele tem muitos cases práticos que podem inspirar a gente em tomadas de decisões que a gente toma no dia a dia, né? Baita livro. Então, o lado difícil das situações difíceis de Ben Horowitz. Eu acho que vou dar para você eu acho, não sei se foi esse ou se foi o Comunicação Não Violenta. Comunicação Não Violenta eu ganhei. Ah, tá, Mas no aniversário de último ano nosso, eu dei para todos os meus conselheiros e os convidados que foram lá esse livro, porque ele, para mim, é livro que eu sempre estou consultando, assim. Muito bem. Cara, e redes? Pra galera te encontrar na pessoa física e jurídica. Fala pra galera aí. Instagram, wellington.borel, e no LinkedIn, da mesma forma. O Wellington Borel vai me achar lá. Acho que ele é o único do LinkedIn. O Wellington Borel. O Wellington com 2 L's. Com 2 L's. Wellington, com um W, bonitinho. Agora, eu espero, de verdade, que você, que assistiu a gente até aqui, tenha tido assim, um fio de esperança com a sua startup, uma lição do seu momento, da sua trajetória, da sua jornada. Se você é amigo, queria, ou colaborador, tá dentro do circuito, conhecendo um pouco mais sobre o Wellington, eu espero que você tenha sentido o que o meu coração sente toda vez que eu encontro esse cara, né? Sempre muito calmo, sempre numa frequência. O Borel, ele traz uma possibilidade de você entrar em voo cruzeiro com o que você estiver passando. Além disso, também você pode encontrar ele pelas madrugadas na TV aí, passando. Você continua ainda ou não? Não. Eu nunca vou esquecer que a Lídia falou, uma madrugada eu vi o Borel pregando, né? Ele tem uma oratória maravilhosa, fala, eu aprendo muito com ele. A gente teve uma fase na Sul América que a gente conseguia botar muito para fora esse lado comunicador nosso. Mas de verdade, manda esse episódio para alguém que está precisando colocar a sua startup no radar de uma grande companhia. São 70 anos de Algar Telecom, sendo o Grupo Algar, né, uma família muito, muito direta com o que quer construir, um Brasil melhor. Não há um evento e uma reunião que aconteça naquela companhia que não se toque antes o hino nacional, que é sobre movimentar esse país, é sobre reconhecer o quanto a gente é brasileiro e de quanto o empreendedorismo pode transformar esse país para melhor. Borel, pode dar um tchau para a galera olhando naquela câmera? Primeiro, quero te agradecer pela amizade, né, acima de qualquer coisa, né, do quanto que também é recíproco esse aprendizado, tá? Boa. Eu quero agradecer também aqui ao meu time, que sem eles eu não conseguiria estar tocando esse negócio, né, e pessoas muito qualificadas e que eu tenho um prazer enorme de estar desenvolvendo o Algar Telecom Venture Builder com a Fernanda, com o Caio, com o Rafa, com o Dione, com o Caio Dione e com, meu Deus do céu, o Rafael Santos. Ufa! O Rafa, um abração pro Rafa também. O Rafa é maravilhoso. Baita empreendedor também, hein, cara? Também. Obviamente o apoio do Brain, o Instituto de Ciência e Tecnologia da Algar Telecom, que a gente, junto com o Dudu, Sabrina, Ivan, que é o CEO do Brain, a Zaima Milazzi, o Jean, nosso CEO da Algar Telecom, e a Zaima, que é vice-presidente da Algar Telecom de Tecnologia e Inovação e é presidente do meu conselho, e de ter uma empresa que me permite fazer com autonomia, né, e com muita responsabilidade isso que a gente está fazendo. Sim. Então, isso é possível fazer por causa dessa autonomia e dessa abertura, né, para desenvolver esses negócios. Então, obrigado. algartelecomventurebuilder.com, acessa lá e conheça um pouco mais da gente. Obrigado, Paz. Eu tive um prazer imenso de ser mestre de cerimônia naquele aniversário e eu falei uma frase que saiu do meu coração lá também. Quando eu andava pela Avenida Paulista e olhava pelo chão, tem aquelas placas que seriam as tampas dos dutos, escrito Algar, escrito o nome de outras companhias que pavimentaram a fibra, a telefonia pela nossa cidade, né? Sim. Principalmente na Paulista, que é tudo pelo chão. E eu falava assim, cara, se um dia eu tiver uma empresa que ela tá grafada num pedaço de ferro no meio da maior, né, da maior avenida da nosso país, da nossa cidade, aí eu acho que de fato a gente tá fazendo diferença. Então, tá explicado, né? 100 anos, 70 de existência e muito sólido, muito consolidado. Você, startupeiro aí, vai fazer bons negócios. Eu vejo você no próximo episódio e tchau!